Hulk e Coisa não se bicam, ok? Essa é uma verdade antiga dos quadrinhos. Quando os dois se juntam, o couro come, é porrada garantida. Em 90% dos casos, o Coisa apanha, acredita. Tipo, apanha com gosto. É saco de pancada. Tem jeito, Ben Green é freguês do Hulk, queira você ou não. Mas e se eles juntassem forças? Hulk e Coisa juntos conseguem peitar qualquer coisa? Eles conseguiriam peitar um planeta inteiro? Isso aconteceu agora nos quadrinhos, você vai entender que treta foi essa e como que rolou essa pancadaria, ok? Spoiler, Hulk e Coisa ficaram no bico do urubu, vamos lá. Hey, Nerdstrantes, Peter aqui. Galera, segundo dados oficiais da Marvel, o Hulk tem uma força média de 100 toneladas, ok? São os dados da própria Marvel. Esse é o peso que ele conseguiria levantar. Só que o Hulk tem um poder adicional, né? Quanto mais raiva ele sente, mais forte ele fica. Então, o céu é o limite, concorda? Né? Ele vai ficando cada vez mais forte, então esse peso aí é o peso base que ele levanta. Nos quadrinhos, o Hulk já fez demonstrações de força, que até Deus duvida. Confere aqui que você vai ficar impressionado demais com os feitos dele. É realmente coisa absurda, como por exemplo, destruir um asteroide 2 vezes o tamanho da Terra. E o Coisa? O Coisa tá em outro patamar, ok? Mas um patamar mais baixo. A força oficial do Coisa é de 85 toneladas e não sobe mais do que isso. Ponto final. Ou seja, mesmo com o Hulk tranquilo, né, tomando um chá de camomila, o Hulk ainda é mais forte do que o Coisa. Com o Hulk enlouquecido, o Coisa não dá nem pro cheiro. Tá capaz do Hulk dar uma tapa no Coisa lá e o Coisa, né, vira areia, né, concorda? Pedra moída. Só que hoje a treta é outra. O Hulk e o Coisa aliados. Como que isso aconteceu? Como que eles tiveram que tretar com o planeta inteiro? Um fucking planeta inteiro. É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. História completa pra vocês. Completa, hein? E se você gosta desse quadro, capricha com like, vai ajudar demais. E já comenta aqui algum outro momento, alguma outra saga que você gostaria de ver completa aqui no canal. Obrigado, vamos lá. Bom, a história começa de uma das formas mais inocentes possível. O Dr. Bruce Banner tá no edifício Baxter, que é o quartel-general do Quarteto Fantástico. O Banner e o Reed Richards estão trabalhando num projeto comum, os dois juntos, ok? É um negócio lá de cientistas, tá? O Benjamin Green, o Coisa, chega trazendo os lanchinhos. Tem caldinho, tem rosquinha, tem café, pacote completo, né? Assim, galera, é até legal ver esses lances acontecendo, de verdade. Geralmente história de herói já parte logo pra porrada. Aqui não, a gente ainda consegue ver o Bruce Banner e o Ben Green tendo uma conversa de parça. Como que seria a conversa dos dois? Isso é legal demais. Eu acho que isso falta muito nos filmes. Bom, o Banner chega a dizer que é muito importante pra ele ter a amizade da galera do Quarteto Fantástico. Ele gosta esse sentimento dele. O Coisa chega a brincar até que os monstros têm que ficar juntos e tal, né? Bem, essa paz só dura 2 páginas. Chegou a hora de partir logo pra porrada. Que mané chorumela, né? O edifício Baxter é invadido por um personagem misterioso. O invasor abre uma fenda na realidade e surge bem na frente deles, diante deles. O cara usa uma armadura que mistura partes da armadura do Homem de Ferro com partes da armadura do Doutor Destino. Tudo indica que esse cara vem de um futuro alternativo. O Coisa parte pra cima do invasor e acerta um peteleco no cara. O maluco voa longe, mas se levanta. No que o invasor levanta, ele abre outro portal no tempo e no espaço. O Coisa e o Dr. Banner caem por esse portal e vão parar num planeta completamente alienígena. E é isso, acabou a explicação. Daí pra frente agora é só treta que vai acontecer. Nesse mundo estranho, vive uma raça de baixinhos pacíficos, batizado de Noob Noobs pelo Coisa. Os Noob Noobs eram um povo que dominava magia e que vivia de boa, sem guerra e tal, sem incomodar ninguém. O planeta dos Noob Noobs foi invadido por uma legião de demônios e agora os últimos sobreviventes vivem escondidos nas montanhas. Só que os Noob Noobs não estão assim bem escondidos. No meio do papo já aparece um diabão para infernizar geral. É basicamente um caju, um monstro gigantesco do tamanho de um prédio. Nisso, Banner já vira o Hulk, não tem como. E com o Hulk não tem tempo ruim. Hulk pula e arrebenta o joelho do monstro com um soco só. É quase One Punch Man. Dá pra ouvir o osso quebrando, inclusive. Bom, dá pra ouvir não, dá pra ler. Dá pra ver o sangue jorrando. E o Hulk ainda provoca o Coisa, diz pro Coisa terminar o serviço. O Coisa amarela nada, galera. Benjamin Green capota o gigantão com um soco só também. Uma única bifa e já era ameaça. É claro que tem muito mais revista. O que eles descobrem é que o líder dos demônios capturou o feiticeiro supremo dos Noob Noobs. A ideia do vilão é usar os poderes místicos desse bruxo para carregar a nave em que os demônios vieram. As criaturas também não são nativas desse planeta. Só que os invasores querem usar a nave para visitar outros mundos, sabe? Destruir outros mundos. Destruir, galera. Bom, o Coisa tenta bolar um plano de resgate para salvar o tal feiticeiro supremo. Ele tenta convencer o Hulk a ficar parado e ouvir a ideia. É um plano de só 3 frases. Cada frase é uma única frase do que eles têm que fazer. É se infiltrar, resgatar o refém e já era, acabou. O Hulk não ficou para escutar o plano inteiro. O Hulk pula para o acampamento inimigo, ele cai em cima do líder dos demônios, cata o feiticeiro supremo e volta. É isso. Plano pra quê? Concorda? Pra quê?
Hulk já resolveu o bagulho todo enquanto o Coisa estava lá planejando. Mas resolveu mesmo? Bom, o Feiticeiro Supremo vai usar os poderes dele para manter a última vila dos Nub-Nubs permanentemente escondida dos demônios. Só que antes disso, o bruxo abre um portal pro Hulk e pro Coisa voltarem para casa. Foi um erro. Não dá tempo de nada. O líder dos demônios está vindo pra vila com a patota toda. Galera, deixa eu explicar pra vocês. Não são centenas, milhares. São zilhões de demônios. São mais de 100 mil criaturas enchendo o horizonte. Hulk e Coisa têm chance de partir, mas eles escolhem ficar. Para salvar os Nub-Nubs, eles vão encarar sozinhos essa legião. 2 heróis contra 100 mil monstros de uma vez só. É uma senhora porradaria. É uma luta como nenhum dos dois jamais participou. Hulk e Coisa, lado a lado, sem freio, destroçando monstros e mais monstros. Quando a luta acaba, só tem Hulk e Coisa no campo de batalha. Os dois sentam no meio de um mar de corpos. Os dois heróis estão só a capa da gaita. O Coisa tá todo rachado, com carne viva aparecendo. O Hulk tá com o olho inchado, cheio de cicatrizes, com pedaços das presas ainda fincados no peito. Faltou isso aqui para os dois serem derrotados, só para vocês terem noção. Esgotou muito os dois. E aí que aparece um novo ser no campo de batalha. É um celestial, galera. Um fucking celestial. O Coisa diz, ok, vou precisar de um minutinho. O Hulk responde, primeiro descanso, depois a gente esmaga. É round 2 mesmo? Felizmente não. Felizmente. O Celestial não veio por eles. O Celestial veio pelos demônios. Não eram demônios. As legiões que o Hulk e o Coisa venceram eram deviantes, deslocados do tempo e do espaço. O Celestial ele conserta essa anomalia e devolve todo mundo para seus respectivos lugares, incluindo o Hulk e o Coisa, que acabam voltando para casa. Bom, os dois heróis estão de volta onde tudo começou, no edifício Baxter, batendo um lanchinho de novo. Só que os dois estão bagaço da cana, completamente detonados. E aí o Hulk manda real. Hulk podia comer um pouco. E o Coisa responde, eu aceito uma aspirina. Esse encontro, galera, foi engraçado e épico ao mesmo tempo. Esse tipo de dinâmica ia cair muito bem no CM, só tô dizendo, de verdade. Por enquanto a gente segue sem uma data certa pra chegar do Quarteto Fantástico nos cinemas. Mas escreve aqui embaixo, você prefere o Hulk ou você prefere o Coisa? E quem que você acha que podia ser o Coisa nos cinemas? Comentem! Toca aqui, se inscreve no canal. Do it, guys! Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e estamos sempre conversando o quê? Só nerdice, nada mais. Não deixe extrapolar da pura nerdice. É isso que a gente gosta de falar. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!